Olá, meus súditos! Faz tempo que não tem um vídeo longo, não é? Me introduzindo para quem está chegando no meu canal por esse vídeo. Me chamo Wolf Munari, um príncipe demônio herdeiro de um império no inferno que está passando por um redesign bem demorado. Hoje eu quero falar meu top 5 decks favoritos de Yu-Gi-Oh! GX. Dizer que viram meus shorts recentes tem sido sobre isso, como eu deixei bem claro no começo de cada um deles, é por gosto pessoal. Yu-Gi-Oh! GX é meu anime de infância. O critério para o top 5 é minha opinião, baseado no que eu quiser. Mais precisamente o quão legal eu acho o personagem, os monstros, os duelos envolvidos e é isso. E obviamente o vídeo terá spoilers do anime, então fiquem avisados, o top 5 foi difícil de montar e no final dele eu vou até falar algumas menções honrosas. Então vamos para o top 5 decks de Yu-Gi-Oh! GX, com base na minha opinião. Em quinto lugar, Sartorius Kumar. Sartorius é o vilão da segunda temporada de Yu-Gi-Oh! GX, da saga da Sociedade da Luz. Na verdade, o vilão mesmo é uma entidade chamada Luz da Destruição que se apossou do corpo do Sartorius e tem o objetivo de dominar o mundo. Entra na fila porque esse objetivo tá cheio de vilão para tentar concluir, meu filho. Os duelos mais marcantes dele foram contra o Aster e contra o Jaden, o duelo final da temporada, onde a Luz da Destruição finalmente é banida do corpo do Sartorius. O deck dele é o Arcana Force, que usa como monstros principais as cartas arcanas. Os nomes são os mesmos das cartas reais de Tarot, mas com designs bem diferentes e monstruosos. E se eu falasse só das cartas arcanas mesmo, daria um vídeo inteiro. Mas alguns marcantes são a Força Arcana 21, Força Arcana 15, Força Arcana 7 e o monstro as dele, Força Arcana X. E que descrevendo o monstro as dele, assim como eu vou fazer de todos os duelistas, ele tem 4.000 pontos de ataque e 4.000 pontos de defesa com o efeito de: além de não poder ser invocado normalmente, só pode ser invocado sacrificando 3 monstros no campo para invocá-lo especialmente. Ele tem um efeito que depende de lançar uma moeda. Se cair cara, quando você destruir um monstro do seu oponente com ele, você pega uma carta do seu cemitério para sua mão. E se a moeda der coroa, quando esse monstro for alvo de um efeito de carta, você tira 1.000 dos pontos de ataque dele, do Arcana X, e nega a ativação e destrói a carta. Quarto lugar, Aster Fênix. O Aster foi o primeiro antagonista da segunda temporada do anime. Trabalhava para o seu amigo Sartorius e também era seu empresário. E o seu deck é dos Heróis do Destino. Ele duela com o Jaden 3 vezes ao longo desse arco e do anime inteiro. Na primeira vez ele usa um deck inventado, com cartas catadas. Na segunda vez ele ganha do Jaden com os Heróis do Destino. E na terceira ele perde pro Jaden com esse mesmo deck, quando o Jaden adquire umas novas cartas. Depois desse terceiro duelo, ele percebe que o Sartorius o usava e no futuro tentou o salvar da Luz da Destruição. O deck do Aster tem monstros com vários designs diferentes, como o Herói do Destino Dogma, Senhor Condenação, Mestre do Terror e seu futuro as do deck. Ele adquire mais perto da final da saga. O Herói do Destino Plasma. Resumindo o Plasma, ele tem 1.900 pontos de ataque e 600 pontos de defesa. Ele só pode ser invocado sacrificando 3 monstros do seu lado do campo e nega todos os efeitos de monstros com face para cima no campo do oponente. Pode equipar um monstro por vez nele mesmo, o que adiciona metade dos pontos de ataque desse monstro aos dele próprio. Dando um exemplo, se ele absorve o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, ele vai ganhar metade dos pontos de ataque do Dragão Negro, e
Os pontos totais são 2.400, pela metade fica 1.200, ele fica no total 3.100. É por isso que ele tem tão poucos pontos de ataque normalmente. Em terceiro lugar, Zane Truesdale. O Zane é meu personagem favorito e tem duelos extremamente épicos no anime, além de utilizar seu deck com maestria. O cara é demais. Zane é um dos alunos da academia de duelo e sempre cotado como o melhor, e ele até se forma na academia durante o anime. No profissional ele enfrenta, olha só, o Aster e perde. Depois disso ele começa a perder todos os duelos em seguida, até entrar no mundo dos duelos ilegais, onde ele finalmente vence e volta ainda mais forte com um deck ainda melhor. Seus duelos mais marcantes são os dois duelos contra o Jaden, um onde o Zane vence e o outro dá empate. E para mim o principal é seu duelo contra a Yubel, vilã da terceira temporada, possuindo o corpo do Jesse. Calma que vamos chegar nele aí também, onde é um duelo sinistro de bom. Seu deck é de Cyber Dragão. Tem a estratégia de ganhar em poucos turnos, utilizando-se de invocações especiais do Cyber Dragão e a fusão entre eles para invocar Cyber Dragão Gêmeos, Dragões Quimeratech e o seu as, que é o Cyber Dragão Final, com 4.000 pontos de ataque, 2.800 pontos de defesa e com efeito de ataque perfurante, que quer dizer que quando ele ataca um monstro em modo de defesa do oponente, ao invés do oponente não sofrer dano, ele sofre dano igual à diferença entre os pontos de ataque do Cyber Dragão Final e os pontos de defesa do monstro alvo. Em segundo lugar, Jesse Anderson. O Jesse ele aparece na terceira temporada de Yu-Gi-Oh! GX, se torna o melhor amigo do Jaden, se tornam tão amigos que tem um chip deles dois juntos, que legal. E ele permanece ao lado do nosso protagonista até o final do arco da Outra Dimensão na terceira temporada, quando ele é sequestrado pela Yubel, após um duelo contra ela e invocar seu maravilhoso monstro que mostrarei depois. Seus duelos mais icônicos são contra Zane e Jaden, que apesar de não ser ele que está duelando, é o corpo dele e o deck dele, diferenciado na verdade, mas ainda é o deck. E qual é esse deck? É o das Feras de Cristal. É um dos mais diferenciados do anime. São poucos monstros, mas são lindos. Alguns são Carbúnculo Rubi, Tigre Topázio, Pegasus Safira, Tartaruga Esmeralda. E seu as do deck, tendo obtido ele no meio do anime, é o Dragão Arco-Íris, tendo 4.000 pontos de ataque e 0 pontos de defesa. Ele só pode ser invocado se você estiver juntando campo e cemitério as 7 feras de cristal. E os efeitos deles são poder enviar todos os monstros feras de cristal do campo para o cemitério, e para cada monstro enviado, o dragão ganha 1.000 pontos de ataque. E outro efeito é que você pode banir todos os monstros feras de cristal que tem no cemitério e depois embaralhar todas as suas cartas do campo no seu deck. Em primeiro lugar, Jaden e Yuki. O primeiro colocado é nosso querido protagonista Jaden. Jaden é o protagonista do anime, ingressou na academia e ama duelar. Ele faz parte dos Slifers vermelhos e é visto como o Slifer preguiçoso e meio burrinho. Mas em duelos ele vira um grande estrategista e tem um vínculo com as cartas muito forte, capaz de ver os espíritos presentes nelas. Isso faz com que ele possa falar com eles, entender eles melhor, e isso é uma parte importante da história, pois o primeiro espírito de duelo que ele viu foi Yubel, a vilã da terceira temporada. Seus duelos obviamente são muitos, mas os melhores e mais marcantes são duelos como contra o Jesse, Yubel, Zane e entre outros. Não dá pra separar muito não, porque são muito duelos foda. Seu deck aumenta durante a segunda temporada, começando na primeira
e um pouco na segunda como deck de heróis elementares. Depois de perder para Aster, ele conhece os Neos espaciais e o herói elementar Nils, o seu as. Então, o seu deck é uma mistura de heróis com Neos espaciais. Por um tempo na terceira temporada, ele se torna a figura do... parando o vídeo aqui, porque aqui vem spoiler pesado. Se não quiser tomar spoiler, pula para essa minutagem aí que está aparecendo na tela. Ele se torna a figura do Rei Supremo, e seu deck vira de heróis malignos por estar em luto de ter perdido seus amigos em uma dimensão alternativa. E seu as, como dito, é o herói elementar Nils, com 2.500 pontos de ataque e 1.200 pontos de defesa. E seu efeito é nenhum. Ele não tem um efeito especial. Ele é um monstro dito como normal. Mas ele tem sim um poder, não escrito na carta. No anime, no TCG real, que você pode enviar ele e outros Neos espaciais para o seu deck e invocar uma fusão relacionada aos monstros que você enviou. O Neos e o outro Neo espacial, como Chama Neos, Aqua Neos, Grande Neos e etc. E uma fusão que ele faz com o monstro As do Jesse, que nesse caso é com a carta de polimerização, é o Neos Arco-Íris, que é lindo, mas eu não vou focar nele aqui não. Menções honrosas. Algumas menções honrosas que não entraram nesse top 5 são Axel Road com deck militar de fogo, Berry com seu deck de dinossauros, Adrian Gecko com um deck de nuvens e Exodia. E também tem duelos muito legais esse último, como contra o Aster e contra a Yubel. Mas o deck em si não é do meu tipo não. É muito focado na Exodia. E Exodia são só 5 cartas. Apesar do deck ser bom, não é dos meus favoritos de acordo com o critério que eu mesmo estabeleci. E assim terminamos o vídeo. Obrigado por ficar aqui até o final. E comente sobre o que achou do meu top 5. E também comente o seu top 5. Comenta se concorda, se discorda. E se você tem outro deck que eu nem citei aqui como favorito. Eu sou o Wolf Munari, o seu príncipe. E vocês estão dispensados. Até mais.